Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Esse homem não é o carpinteiro? Não podemos nos deixar escapar essa importante frase do Evangelho. Esse homem não é o carpinteiro? Jesus se apresentava e era de verdade um simples operário autônomo, que ganhava seu pão com o suor do rosto. O fato de ser Deus encarnado não o deixava ocioso, como os deuses dos gregos e dos romanos. Seguramente, Jesus trabalhou como carpinteiro, com seu pai José, por muitos anos. Quem não ama o trabalho manual nunca será digno de seguir Jesus. Só pode pregar quem sabe trabalhar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como recebeu tanta sabedoria? E estes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje meditamos com a ajuda de uma rica reflexão de São João Paulo II, que dedicou uma inteira encíclica analisando o trabalho de Jesus e o trabalho humano. Sabemos que São João Paulo II trabalhou nas minas antes de tomar o caminho do sacerdócio. Ele mesmo disse: sei quanto é dura a rocha. Portanto, quando ele escreve sobre o trabalho, é fruto de sua experiência pessoal, do suor do seu rosto. Ele bem interpreta o trecho que hoje meditamos, que nos mostra Jesus autenticamente humano. Bem sabemos que o trabalho com suor do rosto foi uma punição, correção depois do pecado original. E Jesus, apesar de nascer logicamente sem pecado original, conheceu as duras consequências desse pecado. Deus assumiu a fadiga e o suor do rosto que o homem ganhou com seu pecado. Vale a pena refletir com profundidade. Podemos nos perguntar: se até Jesus, homem-Deus, Deus encarnado, trabalhou, quem somos nós para nos esquivar do trabalho? Eis, portanto, o que fala São João Paulo II. O título do número 25 é O Trabalho como Participação na Obra do Criador. Vamos escutar o que ele diz. O trabalho como participação na obra do Criador. Uma coisa é certa para os fiéis que acreditam: a atividade humana individual e coletiva, aquele imenso esforço com que os homens, no decurso dos séculos, tentaram melhorar as condições de vida, considerado em si mesmo, corresponde ao desígnio de Deus.
Efetivamente, o homem criado à imagem de Deus recebeu a missão de submeter a si a terra e tudo o que ela contém, de governar o mundo na justiça e na santidade. Na palavra da revelação divina, acha-se profundamente inscrita esta verdade fundamental. O homem é criado à imagem de Deus, participa mediante o seu trabalho na obra do Criador e, em certo sentido, continua, na medida das suas possibilidades, a desenvolver a obra do Criador, a completá-la, progredindo cada vez mais na descoberta dos recursos e dos valores contidos em tudo aquilo que foi criado. Encontramos esta verdade logo no início da Sagrada Escritura, no livro do Gênesis, onde a mesma obra da criação é apresentada sob forma de um trabalho, realizado por Deus durante 6 dias. Este Deus que trabalha por 6 dias e no 7º descansa, repousa. Esta descrição da criação, que nós encontramos já no 1º capítulo do livro do Gênesis, é ao mesmo tempo, num certo sentido, o primeiro evangelho do trabalho. Ela mostra de fato em que é que consiste a sua dignidade. Ensina que o homem, ao fazer o trabalho, deve imitar Deus, seu Criador, porque traz em si, e ele somente, este singular elemento de semelhança com ele. O homem deve imitar Deus quando trabalha, assim como quando repousa, dado que o mesmo Deus quis apresentar-lhe a própria obra criadora sob a forma do trabalho e sob a forma do repouso. E esta obra de Deus no mundo continua sempre, como atestam as palavras de Cristo. Meu Pai opera continuamente, trabalha continuamente, e eu também opero, eu também trabalho. Deus opera com a força criadora, sustentando na existência o mundo que chamou do nada ao ser. E opera com a força salvífica dos corações dos homens. A consciência de que o trabalho humano é uma participação na obra de Deus deve impregnar, como ensina recentemente o Concílio, deve impregnar todas as atividades de todos os dias. A consciência de que o trabalho humano é participação da obra de Deus deve impregnar todas as atividades de todos os dias. Assim, os homens e as mulheres que, ao ganhar o sustento para si e para suas famílias, exercem suas atividades de maneira a bem servir a sociedade, têm razão para considerar o seu trabalho um prolongamento da obra do Criador, um serviço dos irmãos e uma contribuição pessoal para a realização do plano providencial de Deus na história. É necessário que esta espiritualidade cristã do trabalho se torne patrimônio comum de todos. É necessário, sobretudo na época atual. Você imagina, irmão, a dignidade do trabalho. Você está continuando a obra criadora de Deus. Você está realizando o plano de Deus. Você está realizando o céu nesta terra, trabalhando duro com as tuas mãos calejadas, trabalhando com o duro sacrifício de ser um professor na escola, por exemplo, de ser um pesquisador, de repente trabalhar numa metalúrgica, de repente trabalhar no campo. Cada trabalho é precioso, cada trabalho é digno de Deus Criador. Número 26. Cristo, o homem do trabalho. Esta verdade, segundo a qual o homem, mediante o trabalho, participa na obra do próprio Deus, seu Criador, foi particularmente posta em relevo por Jesus Cristo. Aquele Jesus, de quem muitos dos seus primeiros ouvintes em Nazaré ficavam admirados e exclamavam: "De onde lhe veio tudo isso? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? Porventura não é este o carpinteiro?" Com efeito, Jesus não só proclamava, mas sobretudo punha em prática com as obras o Evangelho,
que lhe tinha sido confiado, a palavra da sabedoria eterna. Por esta razão, tratava-se verdadeiramente do Evangelho do trabalho, pois aquele que o proclamava era ele próprio o homem do trabalho, o trabalho artesanal, como José de Nazaré, o seu pai. E ainda que não encontremos nas palavras de Jesus o preceito especial de trabalhar, até mesmo uma vez encontramos a proibição de se preocupar de uma maneira excessiva com o trabalho ou com os meios para viver, contudo, ao mesmo tempo, encontramos a eloquência da vida de Cristo inequivocável. Jesus pertence ao mundo do trabalho e tem apreço e respeito pelo trabalho humano. Pode-se mesmo dizer mais, ele encara com amor este trabalho, bem como as suas diversas expressões, vendo em cada uma delas uma linha particular da semelhança do homem com Deus, Criador e Pai. Este ensino de Cristo sobre o trabalho, baseado no exemplo da própria vida vivida durante os anos de Nazaré, encontra um eco bem forte no ensino do apóstolo São Paulo. Dedicando-se provavelmente à confecção de tendas, São Paulo sentia-se ufano de trabalhar no seu ofício, graças ao qual podia, muito embora sendo apóstolo, ganhar por si mesmo seu pão de cada dia. Trabalhamos noite e dia entre fadigas e privações, para não sermos pesados a nenhum de vós. Daqui derivam as suas instruções a respeito do trabalho, que tem um caráter de exortação e de preceito. A esses tais ordenamos e incitamos, no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem em paz, para poderem assim comer o pão ganho por eles próprios. São palavras suas, escritas aos Tessalonicenses. Com efeito, notando que alguns levam uma vida preguiçosa em lugar de trabalharem, o apóstolo, no mesmo contexto, não hesita em dizer: se alguém não quer trabalhar, fique também sem comer. E com essas reflexões no coração, podemos entender com mais profundidade o Evangelho que hoje meditamos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como recebeu tanta sabedoria? E estes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases do Evangelho ou da meditação que mais nos tocam.
Vamos agora escolher o nosso propósito para que nos ajude a trabalhar com gosto, com responsabilidade e garra, em cada minuto do nosso dia, pensando que é isso que nos torna semelhantes a Deus. Trabalhe com o seu Criador. Paz e alegria a todos. Quem não trabalha também fique sem comer. Paz e alegria a todos. La vita umana